Bom dia, Glauco. Bom dia, Ana. Bom dia, Kelly. Bom dia. Prazer. Prazer. Tudo. E você? Já te agradeço aí pela presença, tá? Pela participação no evento. Obrigada a vocês. Andréia, Ana Paula, eu estou querendo ver se paro aqui a gravação, porque esperar um pouquinho mais, né, para começar a gravar, Sim. mas não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Eu vou passar a apresentação para você, tá? Tá. Vou colocar a apresentação, tá, Ana? Tá. Eu também não estou conseguindo por aqui parar, não, a gravação. Estranho, né? É. Kelly, vamos dar mais um tempinho, esperar Tá. entrar mais um, tá? Apesar de ter marcado 10 horas. Mas Não, sem problemas. E no dia dos namorados, né? A noite de ontem, as pessoas aproveitaram, né? É. Dá um tempinho para as pessoas acordarem. Amanhã é de sábado, chuvosa. Ana, eu não estou conseguindo colocar a apresentação, não. Eu vou te mandar agora por e-mail, não está deixando eu entrar aqui como apresentadora, não. Espera aí, André, eu vou ver se eu consigo te colocar. Vê se agora vai. Agora foi. A gente estava numa outra sala aqui, Glauco, fazendo o teste. Aí a gente, vamos sair agora da extraoficial e para oficial. Só um minutinho. Glauco, depois, se você puder, você passa a Kelly para a apresentadora para ela ir passando os slides, tá? Tá agora? Mamãe? Pode ser. Mamãe está ocupada, filho. Mamãe? Filha, mamãe está ocupada. Ela disse que fala. Ela disse que eu posso entrar. Então, o Kelly está como apresentadora já, tá? Tá bom. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem, queridos? Tudo bem? O Pedro quis participar, Ana e Kelly. Aí tá lá Eu no computador percebi, dele, que tá lá no gracinha, né? computador dele para assistir. Pedro é filho da Andréia? É. Isso, Glauco. Ele tá fazendo terapia, tá super antenado. Ele tá com o computador dele, então. Tá. É. Vou chamar meu Pedro também, ideia. Da Patrícia Pedro, né? Chama sim, Patrícia, acho que vai ser bem legal, eles estão precisando ouvir. Não, precisando ouvir e falar, né? Que os dois começarem a falar, acabou a palestra. Acabou a palestra. Eles nem gostam de falar. É verdade. O Pedro desliga esse Criança áudio, pelo amor adora, de né? Deus. Aí a gente vai ter que abrir um espaço aqui, psicologia infantil. Excelente. Eu não consigo ver por aqui quem entra. Eu não sei, eu não tenho. Não sei se o Glauco consegue ver, ou a Andréia, mas eu não consigo ver quem entra. Tô vendo aqui, ó, eu vejo os participantes. Glauco, Margarete, Patrícia e o Pedro, por enquanto. Temos 7 pessoas.
Márcia Braz já deve estar entrando também, ela que me deu logo bom dia, de Foi boas-vindas. ótimo. Já mandou o link pra gente. Já mandei para várias pessoas agora pela manhã também, porque é sempre bom lembrar na hora, né? Verdade. Porque é tanta coisa que acontece que a gente acaba esquecendo. Verdade. Kelly, eu já salvei aqui a lista, e aí a hora que você... Não sei se a gente já deixa no... Acho que não, senão a gente vai se perder no chat. Quando você mencionar, a gente coloca, tá? Tá. Eu te falo na hora. Na hora eu falo o que você vai colocar no chat. Tá bem. Uhum. Eu estava falando com a Ana Paula, sábado não é um dia apropriado para as reuniões, né? Mas marcaram uma reunião também da faculdade, comigo 11 horas. Nossa. Então, talvez eu tenha que sair um pouquinho antes. Tá? Sem problemas. Não deu para esticar a outra reunião para mais tarde, porque é o horário de almoço das pessoas. Aí acabou... Com certeza. Não tem problema, não. Mas eu fico até o finalzinho aqui, até enquanto der. Porque é na plataforma também, aí dá para controlar as duas coisas. Sim. Aí de uma entra na outra. O bom do online é isso, né? Que a gente não precisa se deslocar de um lugar para o outro. Que aí daria, né? Você teria que sair mais cedo para se deslocar. O único deslocamento é da mente, né? E assim, de fechar uma... Mudar a janelinha, né? Não é mais esse assunto, é outro. É outro. Roda a chave, apaga, né? Compartilhando aqui também o link. A Márcia Braz já entrou, a Cíntia, a nossa aluna já entrou, Maria Melo. Sejam bem-vindas. Bem-vindas. A gente espera o que? Mais uns 5 minutinhos, Glauco? Melhor. Eu pensei umas 10h10 a gente começa. Pode ser? 10h10? Acho que já são, né? Não, são 10h06 no meu. É mesmo? O meu é 10h10. É 10h10, então tá certo. Meu computador... O meu também, 10h10. Então, a gente espera o quê? Mais uns 5? Mais uns 4? 10h14? Eu tava pensando que 10h06, esse computador não tá no horário... Eu olhei o celular agora, realmente 10h10. Eu tô olhando o reloginho do computador, tá 10h07 agora. Eu já coloquei aqui também uma chamadinha para os alunos, só para relembrar, né? Mas a gente sabe que realmente sábado aí, às vezes, tem esse processo, né? De despertar, né?
E aí juntou a data do Dia dos Namorados, pronto. Eu fiquei estranhando que eu não consegui. Ah, agora apareceu pausar a gravação. Isso tudo que a gente conversou aqui tá gravado. Estava gravado. Mas tudo bem, não falamos nenhuma besteira, tá tudo bem. Mas é bom, Kelly, ficar gravado, porque o pessoal pode assistir depois. Com certeza, com certeza. Não. Eu só não gosto de gravar quando, assim, né, quando eu vou dar uma aula que eu vou falar algum caso clínico, aí eu não gosto de gravar, mas não é o caso, então... Eu não te perguntei isso, você achar que não, esse não tem. Não tem nenhuma confidencialidade, né? Não. É mais quando eu vou passar, né, quando é com outros psicólogos, a gente vai falar de algum caso, aí beleza, eu não gosto de gravar, porque você vai expor, né? As nossas atividades e aulas também a gente tem feito assim, grava e o aluno, às vezes que não pode, por algum motivo, estar presencial naquele momento, ele assiste depois. Né? Não, com certeza. Lá na PUC, né, que eu sou aluna de doutorado da PUC, lá também ele é gravado e é importante, assim, que às vezes a gente não consegue assistir uma aula por algum motivo, ou a gente quer tirar uma dúvida de algo que a gente escutou e a gente queria escutar de novo, né? Então é importante gravar. Às vezes a gente tem experiência, né? Ontem mesmo eu estava num evento lá no hospital, né? O que importa para você, né? Dessa semana desse evento tão bacana. E às vezes a gente mostra vídeo de paciente, né? Ou imagem, mas aí é mediante termo de autorização, né? Tem um termo, uma norma específica, eles assinam e aí a gente pode compartilhar a imagem, né? Sim. Ele está tão automático nisso que eu nem também perguntei a Kelly. Não, mas não teria problema algum. Já liguei aqui, já estava gravando. Não teria problema algum, não, sem problema. E a gente liga, marca a reunião com um determinado horário e automaticamente ele... Começa a gravar, né? Começa a gravar, Mas não tem problema não, gente. Sem problema, pode gravar. Não vou falar nada confidencial. Bom, acho que a gente pode ir começando, né? Para apresentar, fazer uma abertura oficial. Sim. E à medida que as pessoas forem chegando, né? Sim. Então, assim, queria dar bom dia a todos e todas, né? Que eu já falei, tem mais gente chegando aqui agora. Eu queria, em nome da direção da faculdade, SES Gran Rio, agradecer e dar as boas-vindas a todos os presentes. Nós temos alunos, professores aqui. Hoje teremos mais uma manhã de conversa, de debate, né, de troca de experiência, nesse evento que a gente está chamando de Aquele Abraço, que tem justamente com a proposta de trazer questões suscitadas pela pandemia da Covid-19. Né? A gente começou com esse evento desde o ano passado, assim, uma demanda mesmo dos próprios alunos, que queriam saber mais, conversar mais sobre esse tema. Né? Então, eu queria agradecer os nossos professores pela organização desse evento. Né? Hoje a gente está contando com a moderação da professora Ana Paula de Oliveira, que daqui a pouco vou passar a palavra para ela fazer a apresentação do nosso palestrante. Um agradecimento especial a Kelly, eu estou conhecendo hoje, muito prazer, Kelly, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Tá? Seja bem à vontade aqui com a gente. A Kelly hoje vai nos falar sobre estratégias de regulação emocional nesse momento bastante crítico que a gente está atravessando. Né? Então, mais uma vez, nossos agradecimentos. O curso de gestão de avaliação agradece. Bom, eu acho que passar a palavra para a Ana Paula. A Ana Paula faz a apresentação da Kelly e depois passa a palavra para a Kelly. Tá? Que tenhamos todos uma manhã bastante profícua, aí, com bastante aprendizado. Ana Paula e Kelly, eu vou só desligar a câmera para não ficar sobrecarregando o sistema, mas eu tô na área, tá bom? Obrigado. Tá bom. Aí, passo a palavra para a Ana Paula, então. Bom, então, bom dia a todos. Agradeço também a oportunidade de estar aqui como moderadora desse evento nosso, conforme o professor Glauco colocou, já é uma rotina nossa esses encontros, né, de ciclo avaliativo, que a gente começou a desenvolver dessa forma
online, isso era presencial, e a gente, por causa da pandemia, temos essa oportunidade, essa opção de estar aqui, né, à distância, mas mantendo a proposta do evento. Primeiro, agradecer a você, Kelly, também, né, por ter aceitado o convite, por estar aqui nessa manhã nublada, né, do Dia dos Namorados, num sábado, né, com a gente, que vai ser muito, muito rico, né, essa troca. Eu acho que a gente está precisando dessa, né, dessa terapia, né, desse acalento aí nesse momento que a gente está passando. Conforme eu falei no início, a gente parece que está preso em 2020, né? Parece que a gente não saiu, que não acabou, e que a história se repete. Lógico, algumas, né, uma luzinha no final do túnel, mas a gente ainda está preso, né, nesse parênteses aí, pandemia, né, Covid, e com tantas repercussões, né, para todo mundo, tanto do lado profissional como do lado pessoal, né? Então, a Kelly hoje vai trazer a proposta aí para a gente, falando um pouco dos aspectos gerais, né, dessa atenção psicológica. Para quem não sabe, vou apresentar aqui primeiro ela e depois eu vou falar brevemente. A Kelly, então, Kelly Luana Mamed Nascimento Zangrando, vai falar hoje para a gente aqui, né, sobre a saúde mental na pandemia e a estratégia de cuidado. Ela é doutoranda e mestre em psicologia clínica da PUC, Rio de Janeiro, especialista em terapia cognitivo-comportamental, integrante do grupo de pesquisa em avaliação psicológica, APLAB, Pessoas e Contextos. APLAB. APLAB, Pessoas e Contextos, vinculada à PUC, Rio de Janeiro, psicóloga clínica, utilizando a terapia cognitivo-comportamental como abordagem teórica e também psicóloga hospitalar. Então, rapidamente, eu conheci a Kelly, né, numa oportunidade do serviço hospitalar, e ela também vai compartilhar com a gente aqui um pouco da vivência, né, e de algumas estratégias também para os profissionais e pacientes nesse momento da pandemia. Então, Kelly, eu acho que eu já falei bastante, né? Vai ser muito rico aqui, está sendo já, né, a sua presença, agradecendo antecipadamente, para trazer para a gente os aspectos gerais e o que a gente pode, né, minimizar, enfim, né, ter como recursos, né, para enfrentar, né, esse momento da melhor maneira possível. Então, fique à vontade, Kelly, pode prosseguir com a sua apresentação e as perguntas vão ser colocadas no chat, depois a gente, ao final, repassa para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Seja bem-vinda, fique à vontade. Estamos aqui para o que for preciso para te dar suporte. Tá bom, obrigada. Bom, primeiramente, bom dia. Queria agradecer primeiro a Ana Paula, né, pelo convite, depois agradecer a todos, né, da equipe que está dando suporte, enfim, Glauco, André, que estão ajudando. Eu agradeço muito o convite, adorei o nome, né, aquele abraço, porque eu acho que é isso, né, que a gente está precisando nesse momento, de abraço, de acolhimento, de estar juntos, ter alguém para ouvir, para poder partilhar, né, essa dificuldade que é de todos, né, porque todos estamos vivendo o mesmo momento, né, que é a pandemia. Então, vou me apresentar um pouquinho, novamente, né? Que na verdade a Ana Paula já até me apresentou, mas eu vou falar um pouquinho sobre o meu lugar de fala, né? Para as pessoas entenderem um pouco da onde eu falo. Eu sou psicóloga, né? Sou formada pela Estácio. Fiz um curso de pós-graduação em especialização, né, em terapia cognitivo-comportamental no CEPAF. Fiz uma formação em terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes na Santa Casa de Misericórdia. Depois eu fiz um mestrado em psicologia clínica com enfoque em neurociências na PUC Rio. E atualmente eu faço doutorado também no mesmo programa de pós-graduação, mas agora numa linha de desenvolvimento humano. Hoje em dia o meu foco de pesquisa, né, é sobre saúde mental materna, da gestação ao puerpério, então é um tema, né, saúde mental é um tema que mexe bastante comigo, é algo que eu gosto bastante de falar.
Trabalho no Hospital Norte Dor, né, como psicóloga hospitalar, e sou integrante do grupo de pesquisa Apelado e Pessoas e Contextos, que é o grupo do meu doutorado, né, o grupo de pós-graduação. Então, primeiro de tudo, né, para a gente falar de saúde mental na pandemia e falar de estratégias de cuidado, eu queria definir primeiro o que é saúde, né? Então, saúde, segundo a OMS, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Só que com o tempo, né, alguns autores, eles começaram a questionar essa definição, né, de saúde. Por quê? Porque eles acreditavam que era muito subjetivo, né, a gente falar de saúde dessa maneira tão ampla, né, que englobasse tantas coisas. Então, eles quiseram mudar um pouco o conceito, né, tentar deixar ele mais detalhado, não tão amplo. E com isso, os autores propuseram, né, que a saúde, definição de saúde seria que a gente pudesse ter acesso a uma boa alimentação, né, a educação, a trabalho, né, ter acesso, ter um emprego, moradia, condições financeiras, né, de se sustentar e acesso a um serviço de saúde. Que, na verdade, é a mesma coisa, mas como falar, né, um completo bem-estar seria muito subjetivo, eles resolveram, né, esses autores, detalhar um pouco mais. Isso é um conceito mais brasileiro, né, mais na saúde do Brasil, que eles quiseram detalhar. E aí a gente chega na questão de saúde mental, né? A saúde mental é definida, né, como esse bem-estar que o indivíduo percebe as suas próprias habilidades para poder lidar com os estresses cotidianos, poder trabalhar produtivamente e ser capaz de contribuir para a comunidade. Então, é a nossa capacidade de nos perceber durante, né, desse ambiente, a gente conseguir perceber como que a gente vai lidar, né, com os nossos estresses e trabalhar efetivamente sendo produtivo e contribuindo num bom desenvolvimento. Ou seja, a gente conseguir se manter ativo e trabalhando, né, diante das adversidades que acontecem no dia a dia, que acontecem com todo mundo. E aí, a gente chega na pandemia, né? Eu não sei vocês, mas de todo mundo que eu conversei, assim, né, na época, enfim, começaram as notícias da pandemia, quando a notícia ainda era muito distante da gente, né? Lá, quando falaram do primeiro alerta, em 31 de dezembro, né, que falaram do primeiro caso notificado de uma pneumonia misteriosa em Wuhan. Então, quando começaram a falar, né, dessa pandemia, para mim, pelo menos, era algo muito distante, né? A gente não tinha essa noção de que ia chegar aqui, de como seria, era muito distante. Eu, pelo menos, e as pessoas que conviviam comigo não tinham essa percepção de que de como seria, né? A gente não tinha essa noção do que ia acontecer. E aí a gente teve um primeiro caso confirmado em São Paulo, né? Em fevereiro, final de fevereiro de 2020. E aí, quando teve esse primeiro caso, ainda assim a gente estava muito descrente de como seria, né? De que seria dessa forma, da intensidade que seria, que a gente estaria vivendo até hoje, né? Sobre a pandemia, que isso seria algo que ia durar tanto tempo para a gente, né? Então, eu acredito que nesse momento a gente não deu a credibilidade que o assunto deveria ter sido dado, né? E isso foi se passando. E aí, quando começou a estender um pouco mais, né? Isso aqui é uma notícia do dia seguinte, na verdade, mas a gente também não tinha muita informação. Então, logo no início, logo no começo da pandemia, né, no Brasil, a gente não tinha informações sobre como era esse vírus, de que forma que ele atacava, como que ele ia afetar a gente, né, de alguma forma, o impacto que teria na gente. Então, a gente começou... Acho que eu estou escutando a minha voz em eco, peraí. Então, a gente começou... a gente tinha muito essa questão que era muito distante da gente, né? Que era muito
longe, e a gente também não tinha muita noção de como que funcionava, né? E aí eu me recordo, logo no início, né, da pandemia, lá no hospital, enfim, antes de ter o primeiro caso, a gente teve uma reunião, e aí os infectologistas do hospital fizeram uma reunião para explicar como é que seria e tal. E eu lembro que nessa primeira reunião eles até comentaram, né? Não, a psicologia não vai entrar, né, dentro do isolamento respiratório, vão entrar só os profissionais essenciais mesmo no cuidado. Então, a gente vai entrar o médico que vai, né, cuidar mais ativamente, a enfermagem, enfim. E aí, a gente começou, né, a se precaver dessa doença misteriosa, de alguma forma. A gente já tinha, né, alguns cuidados, como é que eu posso dizer? Protocolos, né, de como seria esse cuidado, enfim. E aí a gente... mas era tudo muito incerto, né? Na verdade, a gente não sabia exatamente... Eu costumo brincar que é uma guerra que você não sabia com quem que você estava guerreando, né? Então... guerrilhando, na verdade. E aí você estava lá na guerra e não sabia o que era, você não tinha muita informação. E você estava meio perdido, assim, né? Um cego em tiroteio. E aí, a gente... Aí, falando um pouco, né, dessa nossa experiência no hospital, eu lembro... Eu vou voltar para o slide anterior. Eu lembro que quando eu cheguei no hospital, né, depois de um tempo, acabaram que eles chegaram à conclusão, porque assim, inicialmente, eles falaram, olha, a psicologia não vai entrar porque a gente tem escassez de material, né, então a gente tem que priorizar os serviços essenciais para o cuidado do paciente, que era uma escassez de material no mundo, né, então a gente não tinha máscara suficiente, enfim, então tinha que prevenir para que não, na verdade, não faltasse, né, nunca faltou, mas que não faltasse, de fato. E aí, a gente, pelo menos, né, na realidade que eu vivo, né? E aí, a gente no hospital não podia entrar, psicologia, e com o tempo a gente foi entrar. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no hospital, no isolamento respiratório, era uma cena de guerra para mim, sabe? Era todo mundo correndo, desesperado, tentando resolver problemas. E aquilo até me assustou, porque eu sentia no olhar, né? Você só via aquele olho assim por dentro de um óculos, né, de proteção, e aquele bando de olhinho que você estava olhando, tudo assustado, todo mundo com medo, em pânico. Então, eu associei muito com uma cena de guerra mesmo, sabe? De que estava todo mundo ali lutando para se proteger da guerra. E aí, o que os estudos mostram, né, é que a pandemia ela tem como consequência algumas ondas. Só que não são ondas individuais, né? A gente não tem ondas que acontecem uma, aí uma calmaria e acontece a outra. Seriam ondas como se fosse um mar em ressaca, né? Elas acontecem meio que em paralelo ali. Então, a primeira onda que a gente teve foi a sobrecarga dos sistemas de saúde e a preparação para a doença desconhecida. Então, eu lembro, assim, que no início da pandemia, a gente teve, né, uma sobrecarga no sistema, no sentido de que estavam chegando muitos pacientes, na verdade, os pacientes não estavam indo, né, que até era a orientação inicial de que não se fosse para o hospital. Então, esses pacientes, eles não estavam indo inicialmente para o hospital. E aí, quando eles chegavam, às vezes chegavam muito graves, e chegavam, assim, um monte de pacientes juntos. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma equipe, né, que estava adoecendo também, então um monte de gente tendo que sair, porque não tinha como trabalhar, porque também estava doente, né? Então, a gente teve essa sobrecarga no sistema, né, de saúde. A gente tinha que disponibilizar muitos leitos, né, para esses pacientes, porque eles eram a maior necessidade naquele momento. E com isso, acabavam faltando, entre aspas, leitos, né? A gente tinha que reduzir os leitos para as doenças que não eram doenças de Covid, né? Não eram doenças respiratórias. Então, a gente diminuiu o recurso para o tratamento dessas doenças. Além disso, né? Como as pessoas estavam com muito medo
e ainda estão, né, muitas pessoas interromperam seus tratamentos de doenças crônicas, né? Então, pessoas que tratavam câncer, às vezes, pararam de fazer seus tratamentos, pessoas que tinham alguma outra doença crônica, né, diabetes, enfim, hipertensão, pararam de tratar por medo de ir numa unidade de saúde e se contaminar, né? E com isso também, a gente teve também as interrupções dos tratamentos psiquiátricos e psicológicos, porque apesar de continuar na modalidade online, muitas pessoas não se sentiram confortáveis, enfim, né? Você está dentro da sua casa, às vezes, para fazer uma psicoterapia junto com a sua família, você não quer se expor, né? Então, muitas pessoas interromperam também seus tratamentos. Então, além do impacto que já teria, né, uma situação pandêmica no nosso emocional, a gente teve o impacto das pessoas que já tinham transtorno e pararam de interromper. Então, a gente teve um aumento dos transtornos mentais, né, por conta da pandemia. E aí, aos estudos, né, eu vou falar um pouquinho dos dados sobre a saúde mental. Alguns estudos, né, mostraram que fizeram estudos com profissionais que trabalharam nos serviços essenciais. Então, seriam desde profissionais de saúde, como aqueles profissionais que trabalharam em supermercado, em farmácia, enfim, nesses serviços, né, que não puderam parar, que tiveram que continuar mesmo durante a pandemia. Então, 47,3%, ou seja, quase 50%, né, dos entrevistados, eles apresentaram... Cláudio, acho que o seu microfone está ligado. Que eu não consegui. Não, não é o meu, não. É de uma. É Ana Cláudia. É Ana Cláudia. Pedir para a Ana silenciar. Isso, obrigada. Desligou. Obrigada. E aí, assim, 50%, né, desses trabalhadores apresentaram em algum momento, né, durante a pandemia, enfim, ou tem apresentado, mas durante essa pesquisa, sintomas de ansiedade e depressão, né? E é natural que isso aconteça, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá um pouquinho mais na frente. A gente tem, né, que 27,4%, também um percentual alto de pessoas, desses trabalhadores, né, dos serviços essenciais, apresentaram os sintomas concomitantes de depressão e ansiedade, né? Então, eles apresentaram, lá no outro percentual, eram dados isolados, né? Ou depressão ou ansiedade. Ou, né, também. E 27,4% apresentaram algum desses sintomas, esses sintomas ao mesmo tempo. 44,3% fizeram abuso de bebida alcoólica durante a pandemia. O que a gente teve, né, durante a pandemia? A gente teve um aumento realmente de consumo de álcool. Por quê? Por que isso aconteceu, né? Então, vamos pensar aqui no impacto da pandemia no nosso emocional, né? Isso valeria para todo mundo, não só para os profissionais que trabalharam nos serviços essenciais. Mas, de uma maneira geral, todo mundo está vivendo, né, um momento pandêmico, tem medo de se contaminar, tem medo, né, das consequências, o que pode acontecer. A gente não sabe se a gente se contaminar, se a gente vai ser aquela pessoa que vai ficar grave, né? Então, essa incerteza, essa preocupação gera muita ansiedade. A ansiedade e as outras emoções, elas têm um porquê de acontecer. Toda emoção tem um porquê de acontecer, né? Não é à toa que a gente tem muito mais emoção desagradável do que agradável. A gente tem, né? Se a gente pensar nas emoções básicas, a gente tem desagradável, a gente tem a raiva, a tristeza, o medo, o nojo e a surpresa, que pode ser uma surpresa boa ou não, né? E a alegria. Então, a gente teria 1,5 de emoções agradáveis, né? E por que a gente tem muito mais emoção desagradável do que agradável? Para a nossa sobrevivência, né? Os nossos ancestrais, nossos antepassados, eles tinham essas emoções para eles sobreviverem. Eles estavam lá, homens da caverna, e aí acontecia uma situação que um predador estava vindo na direção dele. Ele tinha que sentir medo para ele se lutar e se defender, ou se esconder para se proteger, enfim. Ele tinha que sentir raiva. Ele tinha que sentir medo para ele resolver um problema, né? Então,
essas emoções desagradáveis, elas são muito importantes para a gente. A ansiedade, ela é mais uma emoção desagradável, né? Ela tem uma função, ela mantém a gente ativo, mas ela também protege a gente, né? A gente fica ansioso para poder resolver, né? Ansiosa para fazer a palestra, enfim. Mas a gente também fica ansioso quando a gente está preocupado com alguma coisa. E quando ela é relacionada mais à preocupação, significa que, por exemplo, o medo, né? Ela é muito parecida com o medo, nesse sentido. Mas o medo, se eu tô vendo um cachorro vindo me atacar, né? O cachorro tá vindo na minha direção e tá vindo me atacar. Eu olho para ele e penso, eu olho vendo ele na minha direção e penso, eu tô em perigo. O meu cérebro recebe essa informação e me deixa com medo. Para quê? Para eu me proteger, né? Para eu me esconder, enfim, fugir. Quando eu tô ansiosa, né? Quando eu fico ansiosa, é mais ou menos parecido. Só que não tem um cachorro vindo me atacar. Eu tô preocupada, pensando, e se um cachorro vier aqui me atacar? Para o meu cérebro, não faz diferença que o cachorro tá presente ou não. Para ele, eu tô em ameaça. E ele me prepara para eu fugir ou lutar. Só que, na verdade, eu vou ficar parada. E aí eu vou sentindo todas aquelas alterações fisiológicas para poder fugir ou lutar, mas eu tô parada. E aí que vem a ansiedade, né? E aí, aonde entra a bebida? Né? A bebida, ela infelizmente, ela é um reforçador e, na verdade, teve um aumento de consumo de outras drogas também, né? Porque ela é uma droga que ela tem um poder de deixar a gente, né, mais relaxado, enfim. Ela tem uma alteração que ela provoca a química cerebral e ela promove um que a gente chama de um reforço negativo. Ou seja, eu tenho uma emoção desagradável, ou seja, eu estou ansiosa, estou preocupada, eu faço a ingestão da bebida alcoólica, eu fico mais tranquila, mais relaxada e consigo dormir. Então, eu tirei aquela emoção desagradável e coloquei uma emoção agradável. Então, eu dou um reforço para mim de que eu preciso daquilo para eu ficar bem. E aí, eu começo a fazer com frequência o uso. Por que o álcool teve um grande aumento? Porque ele é uma bebida, ele é uma droga liberada, né? De fácil acesso, não tem muito julgamento social, né? Então, você pode fazer o consumo de álcool que ninguém vai dizer para você, você está viciado, né? Demora para as pessoas falarem isso. Então, acabou tendo esse aumento do consumo, principalmente nesses profissionais de serviços essenciais que estão expostos mais diretamente à doença. A gente teve também, né, que 42,9% desses profissionais tiveram alterações no sono. Por que isso aconteceu, né? Então, imagina, se eu estou ansiosa, eu estou sob uma ameaça, meu cérebro está entendendo que eu estou ameaçada. Se eu estivesse numa selva, eu estou lá, né, no meio do mato, e eu sei que tem um bicho solto que vai me atacar. É impossível eu conseguir relaxar para dormir dentro daquela selva, né? Eu estou acampando, eu não vou conseguir, porque eu vou ficar com medo de ser atacada. Meu cérebro vai me deixar alerta para eu poder lutar e me defender. Então, quando a gente está, né, preocupado, eu vou pegar a Covid, eu vou ficar doente, enfim, isso está na minha cabeça, para o meu cérebro eu estou em ameaça. Então, é difícil eu conseguir relaxar, né, a ponto de chegar em casa e conseguir relaxar e dormir tranquilo e ter uma boa noite de sono. Então, surgiram também muitos casos de insônia, né? E para quem é trabalhador, né, de serviço essencial, o que acabava acontecendo? A pessoa estava ali trabalhando o dia inteiro, preocupada, enfim, muito ativa no trabalho dela. E aí também a gente conseguir fazer essa higiene do sono, né, de chegar em casa e desligar um pouquinho a chave, é difícil, ainda mais quando você chega em casa, você liga a TV e tem não sei quantos mil mortos, não sei o quê. Então, é difícil você chegar em casa e relaxar totalmente, né? Então, acabaram tendo muitos casos de problemas de sono. E aí, quando esse estudo, né, ele separou o Brasil da Espanha, a gente tem que o Brasil tem muito mais casos do que na Espanha. Por quê? Né? A gente tem um contexto diferente. Então, a gente tem aqui no Brasil 55% desses trabalhadores, né, apresentaram sintomas de ansiedade e depressão, enquanto na Espanha foram 23%. E aí a gente entende, né, que o contexto é diferente. O contexto pandêmico dos dois países e a forma que estão sendo lidadas foi muito diferente, né? Então, por isso que essa diferença também em como as pessoas estão reagindo. E com o tempo, as pessoas foram percebendo o quanto a saúde mental é importante, né? Eu acho que foi um momento que
Eu brinco no momento que nós, psicólogos, mais fomos valorizados, né? Entenderam o nosso trabalho, porque às vezes, né, até eu pegava um Uber, aí o motorista do Uber, nossa, sua profissão está em alta, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a sentir na pele o que era um problema né, de origem psíquica. As pessoas começaram a entender o que era uma ansiedade na pele mesmo, que todo mundo sentiu, maior ou menor grau, né? A sensação desagradável que é viver uma ansiedade, enfim, uma tristeza, um desânimo, né? Então, as pessoas começaram a dar mais atenção. E, automaticamente, também aumentaram os estudos sobre isso, né? Então, a gente tem pessoas pensando em estratégias de cuidado, né? E pensando em como tratar, né? E os efeitos, tanto no individual quanto no coletivo, enfim, com formas da gente lidar para tentar não ter, né, uma nova pandemia, mas de problemas psíquicos depois. Então, para falar um pouco, né, dessa diferença, por que é diferente, né, de uma pessoa para outra, de um local para o outro, e por que algumas pessoas, né, sofreram, né? Então, por que 50% dos trabalhadores tiveram esse impacto e o restante não? A gente precisa entender um pouco sobre psicologia do desenvolvimento, né? Entender um pouco do contexto. E aí tem uma teoria, né? A teoria bioecológica de Bronfenbrenner, que eu acho que vai me ajudar a tentar explicar isso melhor, né? Esse autor, ele acredita, né, que a gente está em constante desenvolvimento durante nosso ciclo vital e que a gente influencia no mundo e é influenciado por ele, né? Então, a gente influencia no contexto e o contexto influencia a gente. E a gente reage conforme essas relações. Então, a gente tem, né? Pensando aqui em diversos contextos, né? A gente tem um profissional, uma pessoa, ou uma pessoa que não é um profissional que está inserido nessas atividades essenciais. A gente tem uma pessoa que ela tem uma família, ela tem um trabalho, ela tem um microsistema, ou seja, essas relações muito próximas dela, né? Essas relações mais diretas. E ela é influenciada por essas relações e essas relações influenciam ela de alguma forma, né? Ela tem como mesossistema, né, que a gente chama, a relação entre os seus microsistemas, ou seja, como que o trabalho impacta na sua família e vice-versa. Por exemplo, as pessoas que começaram a trabalhar de home office, né? E as crianças que ficaram sem creche, sem escola, enfim. Essas crianças ficaram dentro de casa, então a família passou a ficar dentro de casa e o trabalho dentro de casa. Então, esses dois ambientes começaram a se relacionar, eram ambientes que antes ficavam isolados, né? Então, a gente entende que uma pessoa, por exemplo, que tem uma família que não tem filhos, talvez tivesse um impacto diferente de uma pessoa que tem filhos e teve que, por exemplo, deixar o seu filho em outro local, né, com outra pessoa, ou que teve que trabalhar de home office com seu filho, né? Então, a gente tem uma influência dessas relações diretas. A gente tem uma influência também do exossistema, ou seja, dos sistemas que não estão diretamente ligados com a gente, mas que têm uma influência na nossa vida, ou seja, o trabalho no nosso parceiro, né? Então, por exemplo, se o nosso parceiro trabalha muito, a gente tem um impacto disso na nossa rotina, né? De como que a gente vai lidar, enfim, como que vai lidar com né? A gente está sem poder ter alguém, um ajudante dentro de casa. A gente tem uma criança ou um filho que está dentro de casa estudando. O trabalho está dentro de casa e o parceiro está trabalhando muito também, né? Como que fica a logística e a influência disso na nossa saúde mental, né? E o macrosistema, que é como que a pandemia está sendo contida no nosso país, né? Os nossos valores sociais, qual é o impacto, por exemplo? A gente, né? Nós do Brasil somos um país muito aglomerador, né? A gente gosta de carnaval, a gente gosta de estar junto, de sair. Existem outros países que já estão acostumados, por conta do frio, a ficarem mais isolados. Então, isso tem um impacto, né? Já no nosso contexto. E a própria contenção da pandemia, né? A própria doença teve uma influência também no nosso emocional. E aí, trazendo alguns exemplos dessa questão do contexto, né? Eu vou trazer primeiro um exemplo pessoal.
quando surgiu a pandemia, né, e aí aquele desespero, as pessoas, aquela possibilidade de morte iminente, né, de você se contaminar e poder morrer ou passar para alguém, contaminar alguém, enfim. A escola da minha filha falou que não ia ter aula, que ia fechar. E eu e meu marido, a gente trabalha, eu trabalho diretamente no hospital, né? Estava trabalhando diretamente na assistência de pacientes Covid, e ele estava trabalhando na parte da economia, na parte financeira, né? Da Covid. A Covid não, dos hospitais. E aí, então estávamos trabalhando muito e dentro desse contexto de hospital. E aí a gente não tinha com quem deixar a nossa filha, né? E também deixar ela com os meus pais durante o dia e ficar pegando pra gente, né? Quando a gente ainda não conhecia a doença, enfim, a gente pensava, a gente vai expor eles, né? Então, a nossa filha ficou por 4 meses com meus pais sem a gente se ver, né? A gente não via ninguém, a gente via por vídeo, enfim. Então, e eu não fui a única, né? Assim, conheci várias pessoas que fizeram isso também. Então, imagino que, né, ficar longe da minha filha, sem vê-la, teve um impacto muito grande no meu emocional também, né? Depois disso, a minha filha foi ficando também com meus pais, continuou, mas aí a gente pegava nos finais de semana. Então, assim, o contexto nosso talvez fosse diferente do contexto de alguém que não tivesse filhos, por exemplo, né? Que mesmo que trabalhasse na área da saúde e não tivesse filhos. Dentro dessa questão do contexto também, é importante a gente falar dos pacientes, né? Que estão lá internados e quando, né, você é internado com suspeita de Covid, você entra num setor de isolamento respiratório. Você passa a não ter direito à visita, né? E você fica isolado. No máximo que você tem é um contato com o seu celular para você falar com a sua família, né? E aí, o que a gente percebeu, né, enquanto psicólogos, e aí por isso que a gente entrou, a gente não entrava nesse cenário, mas a gente começou a entrar. Por quê? A ideia inicial era os pacientes ficariam com o telefone e a gente da psicologia entraria em contato via telefone. Só que imagina, o paciente está lá com falta de ar, deitado no leito, e toca um telefone desconhecido. Ele não vai atender, né? Ele vai priorizar atender a família dele, enfim. E aí a gente acabava não conseguindo dar esse suporte para os pacientes que estavam ali em isolamento, né? E aí a gente fazia esse atendimento todo voltado para as famílias. A gente dava suporte para os familiares. Mas, ao mesmo tempo, também era muito complicado, porque você liga para um familiar falando que é o psicólogo do hospital, as pessoas já têm uma ideia super negativa, né? De que você vai dizer que faleceu, enfim. E aí a gente começou a entrar de fato, né? A outra psicóloga que trabalhava comigo, ela pegou Covid antes disso, né? E a gente também começou a perceber que não era o fato de entrar lá, né? A gente estava em risco em diversos ambientes, né? Então, a gente começou a ser liberada de entrar no isolamento, né? Totalmente paramentada, enfim. E aí, a gente dava esse suporte para os pacientes e a gente começou a perceber que os pacientes precisavam de cuidados de atenção, os familiares precisavam de cuidados de atenção e os profissionais também, né? Então, a gente começou a fazer alguns projetos de cuidado, né, de saúde mental ali dentro. Então, a gente começou a fazer videochamada com os pacientes mais idosos ou pacientes que não estavam com celular ou porque não queriam ficar, porque alguns pacientes não queriam ficar com o celular justamente porque eles se sentiam mais ansiosos de ter que responder à família, enfim. Então, eles optavam por não ficar. Então, a gente possibilitava de fazer videochamada para eles falarem com seus familiares naquele momento, né, específico. Idosos também, que não têm celular, né, principalmente os idosos demenciados, que não teriam como ficar com o telefone, então a gente fazia uma videochamada. A gente começou a fazer também, né, e aí entendendo os estudos que mostram que mesmo sedado, né, o paciente permanece com a audição, a gente começou a possibilitar que os familiares enviassem áudios para os seus entes que estavam internados, entubados, para que pudessem falar, né, palavras de incentivo, de apoio, eles mandavam por áudio e a gente colocava na beira do leito. E a gente fez também, a gente chama de Correio do Amor, que a pessoa poderia mandar fotos, cartinhas, recados, e a gente colocava, né, com dizer
o paciente tal é o amor da vida da família dele, botava o nome dos familiares. Que foi uma forma que a gente entendeu também de trazer, né, aqueles familiares para próximo, para ficarem mais próximos também dos próprios profissionais que estavam ali lidando. Porque quando você está ali lidando e você não sabe quem é aquele paciente, né, e quem é a família, talvez seu olhar para aquele paciente seja diferente, né? E quando você entende que ele tem um contexto, que ele é o amor da vida de alguém, então você olha de uma outra forma, né? E você se aproxima da família. Quando você liga para dar um boletim médico para a família, você sabe quem é aquele familiar, porque você viu a foto, né? Então a gente começou a trazer essas medidas. A gente também, né? Saindo do setor de isolamento, a gente fazia um atendimento de acolhimento para os colaboradores. Então, a gente percebeu, né, que inicialmente, nesse momento inicial, os colaboradores estavam muito, digamos assim, com sangue nos olhos, né, para resolver e tal, muito ativos. E aí a gente foi percebendo, né, e com muito medo. Então, a procura inicial era por medo, né? Eles procuravam a gente, choravam, a gente comenta que era uma descompressão emocional. Eles procuravam a gente para chorar. Chegavam lá, choravam, falava dos medos e ok, iam embora. Com o tempo, essa procura foi também para falar do desgaste, né? Do desgaste mental, do desgaste físico do trabalho, né? Porque muitas vezes esses profissionais acabaram tendo que trabalhar, né, mais do que antes, porque às vezes um colega ficou doente, tinha que cobrir, enfim. Então, acabaram tendo que trabalhar mais. Além disso, né, as nossas férias acabaram sendo, né, de alguma maneira reduzidas ou não tão relaxantes, porque você tirou as férias, mas você não podia viajar, você ainda continuava no contexto, né? Você não saía do hospital e falava assim, pronto, agora eu não estou mais no cenário de Covid, agora eu estou fora, né? Então, essa minha fala para a gente entender esses contextos diferentes, né? Então, assim, se eu estou com um familiar internado, um estado grave, né? Eu possivelmente vou estar um pouco mais abalada do que uma pessoa que até está com um familiar internado, mas está vendo que ele está estável, que ele logo vai sair dali, enfim. Então, a forma que a gente lida também varia de acordo com o nosso contexto, né? E aí, novamente falando desses múltiplos contextos, alguns eu já até falei, né? Muitos profissionais passaram a se afastar do convívio da sua família, né, com o intuito de proteger esses seus parentes do risco de contaminação. Então, a gente teve, né, muitos profissionais de saúde que começaram a alugar apartamentos para morarem juntos, né, que trabalhavam juntos para morarem juntos e se afastarem da família. Casos de outros profissionais que ficaram morando em hotel, enfim, né? Então, pousadas, para poder não expor sua família, que de repente o pai era idoso, a mãe, deixaram de ver seus familiares, né? No meu caso também, fiquei longe da minha filha, muitos ficaram longe dos seus filhos. A gente teve também, né, dentro do contexto, muitas pessoas que perderam familiares, que tiveram familiares internados, amigos e familiares, então, ou em estado grave, ou que vieram a óbito. Então, isso tudo tem um impacto, né, na forma que a gente lida. Além disso, a gente tem um luto que a gente chama de um luto da vida, né, da vida presumida. Então, não é só a questão das perdas reais, né? A gente tem uma perda da nossa vida. A gente estava acostumado a sair, a fazer isso, fazer aquilo, e a gente parou de poder fazer, né? Então, a gente vivencia também esses lutos. Os profissionais passaram a ter uma rotina mais intensa de trabalho, e aí eu não falo só dos profissionais de saúde, ou dos profissionais de serviços essenciais, eu falo também desses profissionais que estão em casa de home office. E aí eu costumo dizer o seguinte, né? Quando a gente está na nossa casa, quando a gente tem um trabalho externo, né? Então a gente acorda, a gente toma um banho, vai para o nosso trabalho, a gente tem um horário de trabalho e a gente volta. Por mais que a gente ainda fique um pouco conectado, a gente responda uma mensagem ou outra, é diferente quando esse trabalho passa a ficar dentro da nossa casa, né? A gente não tem esse desligamento de eu sair do trabalho mentalmente, a gente ainda está no trabalho, porque o trabalho está dentro de casa, né? Então, a importância também de separar esse ambiente, né? Ser um ambiente isolado dentro de casa, não ser um ambiente no mesmo lugar que tem sua cama, por exemplo, né?
Além disso, né, os idosos ficaram sem contato com as suas famílias, né? Muitos idosos ficaram isolados, sem ver os familiares, vendo por vídeo, e olha lá, e mesmo assim, muitos desses idosos não têm, né? Não tem manejo de fazer videochamada. Muitos faziam terapias, né, de estimulação, pararam de fazer. E aí eu tenho até um exemplo, né, que aconteceu no início, um pouco antes da pandemia, assim, em fevereiro, eu fiz uma anamnese de uma idosa, né, eu faço avaliação neuropsicológica, e eu fiz uma anamnese de uma idosa, e aí a família trouxe uma queixa, que ela estava com prejuízo de memória, mas assim, algo bem leve, bem sutil. E aí, com o tempo, né, que esse tempo de pandemia, ela ficou uns 4 meses sem vir, né, porque a gente desmarcou, para não colocar ela em risco e tal, e com o tempo, quando acalmou, que ela voltou, acho que uns 4, 5 meses depois, a queixa já estava muito mais intensa, né, porque essa idosa, ela começou a ficar mais isolada, sem contato com os netos, que de alguma forma estimulam, com os filhos, ela parou de ter, né, os passeios dela de estimulação, que seria, né, um próprio exercício físico, um passeio no museu, ela parou de fazer as terapias dela, então ela acabou, quando ela voltou, ela tinha uma queixa muito mais significativa, e quando a gente fez os testes, ela tinha realmente um prejuízo muito maior do que o que eu esperava na primeira anamnese dela, né. E aí, o que a gente tem, né? A gente tem, nesse contexto pandêmico, todos nós estamos envolvidos, né? É impossível alguém estar ileso dentro do contexto pandêmico, né? Todo mundo, em algum momento, ficou preocupado, ficou com medo, né? Teve algum tipo de impacto. Ficou com raiva porque perdeu a sua rotina, enfim. Mas a gente tem algumas pessoas que estão mais vulneráveis, né? Então, a gente tem o profissional de saúde. Óbvio, o profissional de serviço essencial, ele também está vulnerável, né? Porque ele está ali trabalhando e ele não parou de trabalhar também né, durante a pandemia em nenhum momento. Mas o profissional de saúde, e aí não é só um médico, um enfermeiro, não, é qualquer profissional que está inserido, a menina da limpeza, todo mundo, né? Da copa, nutricionista, o pessoal todo que atende o paciente. São pessoas que estão mais vulneráveis. Por quê? Porque elas estão lidando diretamente com a doença. Ela está vendo a doença de frente, né? Então, ela tem mais medo, ela tem mais risco realmente, né? Porque ela está em contato direto. Então, ela, de repente, né, se afastou da família de alguma forma. Então, é um grupo mais vulnerável por esse motivo. A gente tem o idoso, como eu disse, né? Que ficou mais isolado por ser um grupo de risco. Já é um vulnerável pelo risco da doença. E passou a ser vulnerável também pelo risco o risco do impacto do isolamento, né? E a gente tem também as pessoas com transtornos mentais, né? Com depressão, ansiedade, enfim, que já tinham um diagnóstico prévio. Por quê? Porque, primeiro, pode ser que em algum momento interromperam esse tratamento. Além disso, né? Se você que já tem uma predisposição a ficar mais ansioso, mais preocupado, e aí você está num contexto que você não tem controle, né, que você tem o risco de você se contaminar, e você, por mais que você se proteja, você vai sempre achar que você está em risco, essa pessoa acaba sendo mais vulnerável, porque ela é como se ela fosse reforçada o tempo todo da doença dela. Da mesma forma da depressão, né? A pessoa acaba ficando mais isolada, e ela vai ficando cada vez mais deprimida, né? E ela vai... a característica da depressão, né, que a gente, dentro da terapia cognitiva, a gente fala que são a tríade cognitiva, né? Que é o pensamento negativo de si mesmo, do mundo e do futuro. Então, se uma pessoa está deprimida, né? Ela não está conseguindo pensar numa solução no futuro. É uma tendência que ela fique mais deprimida, né? E a gente começa a ficar sempre com mais medo. E aí as consequências, né, da Covid de uma maneira geral para todo mundo. A gente tem, né, o medo de ficar doente e morrer, né? Então, isso é natural, se a gente começa a pensar muito no assunto, né? Então a gente fica com medo, a gente fica com medo da gente ficar grávida, da gente morrer, da gente ser um desses casos, porque hoje em dia a gente sabe que não tem mais, né? É só o idoso, não, né? A gente já viu vários casos de jovens,
Além disso, né, toda hora surge uma cepa nova, então vem esse medo de que essa cepa pode ser pior, eu posso me contaminar e eu posso morrer. A evitação, né, da procura de serviços de saúde, então muitas pessoas, como eu já disse no início, interromperam seus tratamentos, né, então vi várias pessoas, vários colegas, amigos, familiares, que deixaram de fazer seus tratamentos de rotina, né, o medo de perder a fonte de renda ou a perda efetiva dessa renda, então muitas empresas, muitas lojas tiveram que interromper, né, o seu trabalho por conta da pandemia, e aí a gente teve pessoas que não trabalharam nesse período e ficaram pensando, será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou ser demitido? E algumas que efetivamente foram, que a empresa faliu, enfim, né? Então, além de ser um medo, é um medo real que está acontecendo ali, naquele momento, né? Kelly, só um minutinho, por favor. Temos mais 20 minutos, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu sei que a gente comentou com uma margenzinha de atraso, mas é só por causa do nosso tempo mesmo. A gente tem mais 20 minutos. Tá bom, pode deixar. Vou agilizar. Alterações de sono, como eu já disse, né? Pelos mesmos motivos. A falta de concentração, e a falta de concentração a gente tem por quê? Se eu estou muito preocupada, né? E a gente pensa no nosso dia a dia, se eu estou muito preocupada com alguma coisa, e eu estou pensando, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu tranco a casa, entro no carro, depois eu fico, será que eu fechei a porta? Por quê? Porque eu não estava concentrada no que eu estava fazendo, eu estava pensando muito nos meus problemas, né? E esses pensamentos intrusivos, que é eu pensar, né? Ficar preocupada, ficar ansiosa pensando nos problemas. Desesperança e desmotivação, e aí a gente tem, né? Porque a gente acaba pensando, surge a vacina, aí a vacina é a solução. Aí a vacina não chega, e aí dá aquela desmotivação. A gente, sei lá, aí toma a vacina, aí vê que alguns casos as pessoas pegaram mesmo depois que tomaram vacina e ficaram graves, e aí vem a desmotivação de novo. Então, essa sensação de que a gente não está evoluindo, né? Até que a Ana Paula falou, parece que a gente ainda está no mesmo ano, que a gente não saiu de 2020, né? Então, é essa sensação, e isso vai gerando desmotivação, parece que não está melhorando, não está evoluindo, né? Raiva, frustração, irritabilidade normais de quando a gente, são emoções normais de quando a gente tem uma meta interrompida, né? Então, a nossa vida foi interrompida de alguma maneira. A gente não está conseguindo viver normalmente. Solidão, né? Então, muitas pessoas ficaram realmente sozinhas. Preocupação, né, de ser contaminado ou de contaminar alguém querido, né? Então, essa preocupação constante. A preocupação também com o ensino das crianças, né? Muitos pais ficaram preocupados porque as crianças pararam de ir para a escola e o impacto disso na saúde mental da criança, na educação dela. Será que ela vai ficar para trás? Como é que vai ser? Enfim. E o risco de burnout, né, nos profissionais de serviços essenciais. Esses profissionais estão estressados, né, estão com uma sobrecarga de trabalho, e isso pode ser um gatilho para uma síndrome de burnout. E aí a gente pensa nas estratégias de cuidado propriamente, né? Eu trouxe algumas estratégias de cuidado, óbvio que existem inúmeras que a gente pode pensar, mas primeiro de tudo, né, criar uma rotina. Para um cérebro que já está ansioso, a gente precisa da previsibilidade, nosso cérebro precisa saber o que vai acontecer depois, para ele se sentir mais tranquilo, ele precisa dessa previsibilidade. Então, a rotina, né, o que eu vou fazer de manhã, de tarde, é muito importante. Eu costumo criar, né, uma estratégia de rotina, assim, uma técnica, entre aspas, né, e a gente vai testando o que funciona para a gente. Para mim, o que funcionou bem foi pegar o Google Agendas, por exemplo, né, e listar os meus compromissos principais, então, atendimentos de tais pacientes, reunião, enfim, e eu boto nesse cronograma, nessa agenda, e eu tenho um caderno que eu coloco diariamente, né, no dia anterior à noite, eu coloco tudo que eu tenho para fazer naquele outro dia, desde essas tarefas que estão na minha agenda, até mini tarefas. Então, por exemplo, eu ia dar palestra aqui, eu tenho que montar a palestra, então, eu coloquei lá na minha lista, né, e aí eu vou priorizando, porque aí pode acontecer alguma coisa naquele dia que enfim, eu não pude fazer tudo, então eu vou priorizando tarefas. Mas é importante criar uma rotina inicial, mesmo que a gente tenha que fugir de alguma forma dela, né? Tenha que quebrar um pouco essa rotina.
fazer pausas, então é importante, né? O nosso cérebro precisa descansar também, então ficar muito tempo ali sentado, forçando a sua atenção, em algum momento a nossa atenção se dispersa. Então a gente precisa parar, tomar uma água, né? Ir no banheiro, descansar um pouco mesmo, sentar, ver outra coisa, mexer no celular, enfim, dar pequenas pausas para poder descansar a mente do que eu estou fazendo do trabalho, do dia a dia e depois voltar. Compreender suas emoções, né? Então, como eu disse, a gente não é acostumado a lidar com as nossas emoções, né? A gente acostumou a vida toda a escutar. Engole o choro, não chora, não sente raiva, não fica triste. E compreender as nossas emoções é muito importante. Por quê? Porque as nossas emoções, elas têm algo a dizer. Se eu tô com raiva, eu vou conseguir entender o que aquela minha raiva está querendo me dizer de informação, né? Então, esses dias, por exemplo, eu estava super estressada. Eu estava me sentindo muito sobrecarregada. E aí eu parei, tentei entender o que eu estava sentindo, e aí eu entendi que eu estava sobrecarregada. E como que eu posso fazer, né? Pedir ajuda, dividir as tarefas, procurar uma rede de apoio, enfim, isso é importante para a gente buscar soluções. A gente só consegue buscar solução quando a gente compreende as nossas emoções. Vida saudável, né? Então, criar hábitos de vida saudável, né? Se alimentar bem. A gente sabe que alguns alimentos geram mais bem-estar, então cacau, enfim, salmão, que deixam a gente mais, né? Que geram produções de substâncias que geram bem-estar. Então, é importante a gente se alimentar bem, né? A prática de técnicas contemplativas, né? Então, meditação, o próprio mindfulness, que é uma técnica que vem de origem da meditação, que é uma técnica de atenção plena. Então, a gente focar a nossa atenção no momento presente, né? Então, a gente dedicar a nossa atenção naquele momento, no que eu estou fazendo. Então, por exemplo, vou tomar banho. Então, eu vou sentir água caindo no meu corpo, sentir o cheiro do sabonete, a textura da espuma, né, sentir o tato massageando o meu cabelo quando eu tô passando shampoo. Então, isso é uma técnica de relaxamento, né? Buscar psicoterapia, e aí eu vou pedir para as meninas colocarem no chat para mim, né? Porque existem locais, né, que fornecem atendimento a preço social, né? Então, muitas pessoas não buscam psicoterapia porque acham que é caro, enfim. Então, é possível fazer nesses locais que tem um serviço social, né, um atendimento social, mas também é possível pelo plano de saúde, né, você ligar no cartãozinho do plano e pedir um atendimento. Alguns planos de saúde também fornecem reembolso, então é possível buscar psicoterapia, não é tão difícil assim, sabe? A gente às vezes não encontra, mas é acessível. A prática de atividade física regular também, porque gera bem-estar, né? A gente produz substâncias que geram bem-estar. E evitar o uso de álcool ou outras drogas, porque elas vão dar esse reforço negativo e elas têm um efeito rebote, né? Que geram aquela depressão pós o uso. Então, elas acabam gerando mais mal-estar do que bem-estar no final das contas. E é isso, gente. Estou à disposição, né, pelo WhatsApp, meu Instagram, se vocês quiserem falar comigo, eu também posto algumas coisas lá relacionadas à saúde mental, meu e-mail, e eu estou à disposição. Acho que eu consegui falar no tempo. E aí eu estou à disposição para tirar dúvidas, se eu falei alguma coisa rápido. Obrigada, Kelly, pela excelente palestra. Acho que trouxe aí um aconchego para a gente, né? Nesse momento que a gente está passando tão difícil, que realmente não acabou, né? Estamos presos aí no tempo. A gente não sabe até quando exatamente. Então, tudo isso que você colocou é muito importante para minimizar, enfim, né? Para alternativas para que a gente possa passar dessa maneira da melhor forma possível, né? Obrigada. A gente vai disponibilizar esse material na nossa plataforma, conforme a gente falou. E tem uma perguntinha aqui. Eu estou vendo uma, gente. Se tiver mais alguma, estou vendo uma da Cíntia. Vou passar aqui para você, tá, Kelly? Vou ler a pergunta dela. Ela colocou aqui, a Cíntia Carla. São várias emoções elevadas ao extremo o tempo todo. Doutora Kelly, como promover essas pausas para pré-adolescentes
que estão extremamente infelizes, ansiosos, que não desgrunam de internet, videogame. Estou à beira de um ataque de nervos, eu sei muito bem como é que é isso. Com essa situação, é frustrante não conseguir mostrar para o meu filho há outras maneiras de se distrair, mesmo no isolamento. Então, acho que ela quer ouvir um pouquinho, né, essa questão dos adolescentes, né? Como é que seria aí para eles indicado? A gente precisa entender primeiro o que traz prazer nesse adolescente, né? Eu costumo, quando trabalho, e não só com adolescentes, com saúde mental em geral, né? O que te acalma? O que te deixa estressado, o que te acalma? E aí a gente faz uma lista, porque é individual, né? O que me acalma pode não te acalmar. Então, por exemplo, até a prática de atividade física, às vezes eu falo para algum paciente, fazer atividade física, aí a pessoa fala, mas eu fico irritada fazendo. Então, às vezes não é uma estratégia para aquela pessoa. Mas a gente tem que pensar, então, o que esse adolescente gosta de fazer? Ele gostava de fazer antes da pandemia, por exemplo, ele gostava de sair com os amigos. Tá, a gente não consegue sair, mas a gente consegue, de repente, ou vocês podem se encontrar com máscara num ambiente aberto, sei lá, num parque, né? Ou você pode fazer uma caminhada no parque, enfim, buscar estratégias que ele goste de fazer, né? Eu tenho um paciente adolescente que ele começou voltou a andar de skate, porque era uma coisa que ele não estava fazendo, aí ele vai para um local que é aberto para andar de skate, e aí é mais isolado, vai num horário que tem menos gente, enfim. E é uma estratégia que ele usa para se regular, né? Ele estava muito ansioso também com a pandemia e foi uma forma que ele achou uma válvula de escape. Algumas atividades, né, tem um risco menor, então eu conversei até com a minha obstetra sobre isso outro dia, ela falou, por exemplo, a natação, né, tem menos chance por conta do cloro e tal, né, que se faz mais isolado. Então, tem algumas atividades que dá para fazer, mas aí tem que ver o que a pessoa gosta, né? Ter também um espaço para entender. A gente precisa fornecer acolhimento para esses adolescentes também, né? Porque adolescente e criança, a gente tem uma tendência a ser muito compreensivo com os nossos colegas e a gente não é tão compreensivo com as crianças e os adolescentes, né? Então, eles estão sofrendo. Eu estava comentando, eu até brinquei com meu marido esses dias, eu falei assim, nossa, como que deve ser difícil, né, a vida de um adolescente, um jovem adulto, né, que está solteiro, por exemplo, que antes saía, ia ver pessoas numa festa e agora não pode ir, né? Então, quanto que isso também é chato para eles, né? E a gente que é casado, enfim, né, que não tem esse problema, a gente consegue ficar em casa, consegue arrumar outras atividades. Vai buscar uma válvula de escape para ele, algo que ele já gostava, né? Para ele fazer externamente. E limitar, né, o uso da internet e do videogame, porque é o mesmo efeito do álcool, né? É aquele reforço negativo. Ele vai jogar, ele vai se sentir ali, né? Ele vai entrar em estado que a gente chama de estado de flow, ele vai ficar ali concentrado naquilo, mas vai gerar mais irritação, mais tédio, e aí ele vai ficando cada vez mais irritado, ansioso, entediado, porque o jogo por si só já gera ansiedade, né? Então tem esse efeito rebote que às vezes não funciona. Eu respondi. Obrigada, Kelly. Tem alguns comentários aqui, né? Excelente palestra, obrigado, ótima palestra, parabéns, obrigada pelos esclarecimentos, ótima pergunta. A professora Patrícia reforçou aqui a pergunta da Cíntia, né? Essa que eu passei para você. A professora Andréa coloca aqui que as praças públicas têm ficado vazias durante a semana, fim de semana que costumam encher mais, né? Essa questão que você falou, acho que da atividade ao ar livre, né? Opções. E às vezes o horário, né? Às vezes o horário. Sim. Por exemplo, a minha filha, eu levo ela no parquinho. E aí, se a gente vai no horário mais próximo do almoço, tá todo mundo almoçando. Então, o horário que a gente consegue com ela, a gente fica um pouquinho no parquinho. Então, quase não tem ninguém, ela consegue brincar no parquinho, se divertir, se distrair. E, óbvio, tomando as medidas ali de segurança dentro do local. Mas é uma forma de ter uma válvula de escape, né? Porque para a gente já é difícil entender, imagina para um jovem ou para uma criança, né? É muito mais difícil. Sim. Eu até falo aqui uma experiência também própria, né? Eu tenho 2 adolescentes, eles sempre estavam, né, em contato com os amigos, saindo, jogando bola, então isso, lógico, ficou tudo suspenso, mas em determinado momento são idades diferentes, cada um com o seu grupo, eles fizeram esse agendamento de jogar futebol, nossa, isso para eles assim fez uma diferença, né, e foi uma vez só.
Lógico, de máscara, de álcool gel. Não jogaram de máscara, mas primeiro perguntou se estava todo mundo bem, se os amiguinhos estavam, né? Se as famílias, tudo isso, para poder jogar a bola, né? Mas, assim, deu uma diferença total. Eles voltaram super renovados, né? E querem agendar novamente. É lógico que não tem a periodicidade que vai ter, que tinha antes, né? Mas fez total diferença essa atividade externa, né? Ao ar livre, enfim, né? Fora de casa, né? E a gente é sociável, né? Somos seres sociáveis. Sim, então a gente foi precisa do outro. Importante rever os amigos, né? O contato próximo, enfim, né? Compartilhar também esse momento, né? Tem mais comentário aqui, Kelly, da Maria Melo. Estamos tendo que desconstruir com nossas crianças a questão de dividir as coisas com os amiguinhos por conta da Covid, e tem sido bem difícil eles entenderem, né? Eu acho que talvez a Maria tenha crianças um pouquinho menor, né? Essa questão de compartilhar. Sim. Realmente é complicado, né? É complicado. É conversar, né? Assim, as crianças, a gente acha que eles não entendem, mas eles entendem muito bem. Ela está dizendo, né? 5 aninhos. Imagina, né? Não pode pegar emprestado, não posso emprestar, né? É difícil, mas é uma nova, é algo que a gente está aprendendo. Lidar com frustração faz parte da vida, né? Então a gente tem que aprender a lidar com essas frustrações e ajudar a criança a lidar com a frustração, né? Eu tenho uma filha mais ou menos da mesma idade, então ela vai fazer 4. Desde o início, acho que também por ela ter vivido isolada da gente um tempo, né? Então ela teve esse impacto, ela entendeu muito a pandemia muito de frente, assim. Ela teve essa percepção, tanto que outras mães comentaram, foi difícil minha filha usar máscara. Minha filha nunca teve dificuldade, sempre usou bem a máscara. Mas a gente conversa muito com ela, então fala assim, sei lá, se ela quer pegar um brinquedo ou mexer em alguma coisa numa loja, né? Eu falo, filha, não põe a mão, né? A gente não sabe se está sujo e tal. Aí ela põe a mão, eu falo, vamos passar o álcool, aí dou... enfim, se ela vê algum amiguinho na praça para brincar, né? Ela mesma já tem a atitude de ficar mais distante, ela brinca, mas assim, sempre com a distância. Agora ela voltou para a escola, então, na própria escola, né? Eu escutei ela ontem, ela contando pro meu marido ontem à noite. Não sei quem chorou, mas eu queria abraçar ela, mas não pode. A tia falou que não pode. Então, eles vão entendendo, né? Ela falou que não pode por causa da pandemia, não pode. E aí, eles vão entendendo aos poucos. A gente tem que explicar para eles, né? Filha, tem bichinho, vai ficar dodói. Se você ficar, né, compartilhando, pode ficar dodói, você ficar dodói, mamãe ficar dodói e tal. Se você brincou, lava a mão, passa o álcool, né? Sempre explicando. E as crianças, elas têm uma tendência a aceitar. Óbvio, é uma frustração, né? Em algum momento ela pode ficar chateada porque ela não pôde lá pegar o brinquedinho do amiguinho que ela não tinha e tal. Mas faz parte, né? Infelizmente, a gente tem que ajudar. Eu falar, eu entendo que você tá triste, eu entendo que você queria brincar com seu amiguinho agora, mas não pode e tal. Então, sempre conversar e explicar. As crianças, elas demoram, mas elas entendem. Alguma pergunta a mais, gente? Alguma colocação? Acho que não temos mais perguntas, nem colocações, né? A Maria reforçou aqui, acho que ela tem uma filhinha de 5 anos, colocou que é verdade, agradeceu. Então, pessoal, se a gente não tiver mais perguntas nem colocações, vamos encerrar, né? Agradecer a Kelly novamente por estar compartilhando. Eu que agradeço. Agradeço a todos que estiveram aqui nessa manhã, quer dizer, em Dia dos Namorados, né? que tiveram, né, que acordaram para vir para cá. Isso, só para reforçar, Kelly, que a gente colocou aqui no chat, né, esse endereço que você disponibilizou sobre o grupo de apoio, né, essas consultas. Isso. Acho que é de forma gratuita, né? É um acesso mais fácil, Tem alguns que são gratuitos, tem outros que são preço social. E, na verdade, lá é um drive que tem vários Instagrams de vários profissionais que fazem esse tipo de trabalho social, enfim. Você pode entrar em contato. Aí tem um lá que é para criança, para profissionais que estão lidando na linha de frente da Covid, casais, enfim, né? E tem casos específicos, porque dentro da psicologia temos profissionais
que lidam com coisas diferentes, né? Então, por exemplo, casais, porque muitos casais acabaram, né, vivendo mais de frente, né, nesse isolamento, então tem terapia de casal, enfim, são profissionais que são dedicados a estudar esse tipo de caso, né? E aí tem esses atendimentos sociais e tem os atendimentos em faculdades também, eu acho que não está a lista lá, não tem lá, mas toda faculdade que tem faculdade tem curso de psicologia, ele tem um SPA, que é um serviço de psicologia aplicada, que é o estágio desses alunos, e que tem atendimento a preço social. Tem também no próprio CEPAF, onde eu fiz a minha pós-graduação, nesses cursos de pós-graduação também, eles têm serviços de estágio para esses alunos, né, para aplicarem o que aprenderam na pós, e são preços também sociais, que aí você pode entrar em contato e marcar, e aí é feito com um profissional. Nas faculdades é com alunos de graduação, e nessas pós são profissionais que fazem um preço também especial. Tá? Então, obrigada novamente, mais agradecimentos aqui, então vamos encerrar. Obrigada a vocês, gente, muito obrigada aí pelo convite. Obrigada a todos pela participação, gente, professores e alunos. Então, ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau. You are currently the only person in this conference.